Cartas escritas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Novo Testamento. A professora Sara desafiou seus alunos a escreverem cartas. Cartas escritas à igreja. E eu vou ler nesta manhã uma delas. E vocês vão de pronto identificar quem é o emissor dessa carta. São Paulo, 28 de maio de 2023. Aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jaraguá. Eu, Brian, chamado para ser discípulo de Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com minha mãe, Edna, à Igreja do Jaraguá. Graça e paz a todos. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos em minha vida. Desejo que sempre estejamos unidos pelo amor, pois somos povo de Deus e devemos ter um só coração. Todos daqui de casa enviam abraços sinceros e desejamos que a cada dia possamos estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Abraços. Brian, servo de Cristo. Que coisa bonita, né, irmãos? Que coisa bonita. Quantos anos, Brian? 9 anos. Tem mais cartas que eu vou ler, viu? Tem mais gente que escreveu. Heitor escreveu. Tem mais gente que escreveu. Aos poucos, a gente vai lendo essas cartas. Essas cartas retratam o desejo das nossas crianças, de que vivamos em união, de que Deus abençoe a nossa igreja, porque eles se veem parte da igreja, eles são a igreja, e como é bom tê-los aqui. Crianças, é muito bom que vocês estão aqui com a gente, muito bom. Obrigado pela vida de vocês, que Deus abençoe muito vocês, na comunhão da igreja, que vocês se sintam acolhidos e amados aqui na igreja, sempre, se sintam bem aqui entre nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Que o Espírito Santo conduza os passos de vocês no caminho do Senhor. Para sempre. Para sempre. Nós vamos orar antes de ler o texto. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa carta que recebemos. Esta escrita pelo Brian. Que os desejos manifestos nessa carta, sobretudo o desejo da unidade, do amor, seja cabalmente cumprido entre nós. Que de fato, Pai, vivamos unidos, amando ao Senhor, amando as nossas crianças, acolhendo-as, que elas sintam, Pai, que aqui na igreja, na comunhão do povo de Deus, elas são queridas, amadas, importantes, que elas têm vez e têm voz, e que elas, juntamente com seus pais, suas famílias, continuem servindo a Deus por toda a vida. Preserva, Pai, essa pureza, essa inocência, preserva, ó Deus, essa sinceridade no coração das nossas crianças e também em nossos corações. Por favor, Pai, agora nos fala através da Tua palavra, seja o Teu nome glorificado e exaltado. Obrigado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bom, viu, Brian? Excelente. Só aí, meu filho. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 13.
Atos 2, de 1 a 13. Como já foi dito aqui, hoje é o domingo em que nós nos lembramos da descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E esse texto, o texto de Atos 2, ele prossegue além do versículo 13, obviamente, e é muito importante, depois do versículo 13 também, a sua narrativa, mas nós vamos nos deter aqui no versículo 13. Então, Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com a meditação na sua santa palavra. Talvez para ficar mais compreensível o texto, ficar melhor para nós entendermos aqui o que está acontecendo, eu vou me permitir ler um pouquinho mais, tá? Até o versículo 18. Acompanhe o restante da leitura. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, muito cedo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que está acontecendo aqui é o seguinte: esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia do profeta Joel. Qual profecia? Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa de Deus. O que está acontecendo aqui é o atendimento da oração de Moisés. Quem dera que todos profetizassem. É isso que está acontecendo diante de vocês. E em que ocasião isso acontece? Exatamente na festa de Pentecostes. Pentecoste era a designação grega para a festa hebraica das semanas, festa das semanas, cuja instituição está descrita em Levítico 23,
do 15 ao 21. E esta festa fazia alusão às 7 semanas observadas entre a Páscoa e o Pentecostes, sendo que a comemoração, então, dessa festa era no 50º dia, exatamente por isso, Pentecostes. Era uma ocasião de santa convocação, durante a qual nenhum trabalho manual poderia ser feito, exceto o trabalho necessário, né, para a própria festa, para a própria ocasião. Todos os indivíduos do sexo masculino estavam na obrigação de comparecer no santuário central de Jerusalém. E nesta ocasião, 2 pães assados de farinha de trigo nova e sem fermento eram trazidos para fora da tenda da congregação e eram movidos pelo sacerdote na presença do Senhor, juntamente com as ofertas de sacrifício cruento, com sangue, pelo pecado, e com as ofertas pacíficas que expressavam agradecimento. Era considerado o Pentecoste como um dia de júbilo, e era essencialmente um dia em que o povo rendia graças a Deus pelo abundante suprimento da colheita. Dentre as festas religiosas do calendário judaico, esta era a mais intensamente frequentada. Especialmente por quê? Por causa das condições atmosféricas, por causa do tempo, que favoreciam as viagens, tanto por mar como por terra. Nessa ocasião, então, judeus e gentios, vindo tanto da Judéia como de outras nações, se reuniam ali em Jerusalém. Já aquilo que nós denominamos de o Pentecostes cristão, refere-se à descida do Espírito Santo sobre a igreja, em cumprimento à profecia de Cristo, fato que ocorreu exatamente no dia de Pentecostes. Estando ali reunidos discípulos, como nós vimos, de vários locais. Discípulos, não apenas de variados locais, mas discípulos de variados idiomas, que se assombram e ficam atônitos ao perceber que aqueles homens galileus passaram a falar das grandezas de Deus no idioma de cada um deles. Eles se admiram como que dizendo, mas eles não sabem falar o nosso idioma. Como então nós os ouvimos falar das grandezas de Deus no nosso idioma? Como isso é possível? O que está acontecendo diante de nós? Será de fato um milagre isso que está acontecendo? Imagina, irmãos, nós aqui reunidos, imagina que tenhamos aqui uma assembleia reunida, e cada um de vocês, seja de um lugar do mundo, de um idioma diferente, ou de um dialeto diferente. Imagina isso. Vamos imaginar aí que tem a gente da Austrália, das tribos aborígenes da Austrália e da Nova Zelândia, indígenas brasileiros com seus idiomas próprios, né? Húngaros, austríacos, que falam alemão, italianos, as mais variadas línguas, idiomas presentes aqui. E de repente, o conselho da igreja é tomado por Deus, do poder de Deus. Nenhum de nós conhece o idioma de vocês. A gente só sabe a língua portuguesa, e vocês não falam a língua portuguesa. De repente o Vitor levanta ali e começa a falar das grandezas de Deus em húngaro. Gente, húngaro é um negócio complicado, hein? Né? É um negócio... Já pensou isso? Imagina você húngaro aqui. Como é que esse moço sabe húngaro? Aí de repente o presbítero Max se levanta e começa a falar em russo. E você, russo, fala, meu Deus, eu estou ouvindo alguém falar no meu idioma aqui, mas como é que esse moço sabe russo? E o presbítero Diotino, com essa voz de trovão, começa a falar em hebraico. Meu Deus do céu, esse homem sabe falar hebraico, ele não é judeu, ele nunca foi para Jerusalém, como é isso? Imagina o que se passou na mente daqueles homens, a ponto de alguns carnalmente
afirmarem: não, eles estão embriagados. Como se fosse possível a um embriagado falar um outro idioma que não conhecia previamente. Olha a mente dessas pessoas. Isso tudo então acontece no dia de Pentecostes. E marca o dia de Pentecostes, sobretudo, a promessa, a concretização da promessa do Espírito Santo feita lá no Antigo Testamento. A gente já leu alguns textos, mas eu quero ainda visitar alguns textos com vocês. Abra sua Bíblia em Isaías 44, de 1 a 3. Isaías 44, de 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, sobre os descendentes. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza isso, dizendo que o Senhor haveria de derramar o Espírito Santo sobre a descendência do seu povo. Joel 2, 28 a 31. Olha o que diz o texto de Joel. Joel 2, do 28 ao 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A promessa da descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus de maneira permanente e abrangente era uma expectativa vivenciada pelo povo de Deus na antiga aliança. Nós enxergamos em várias passagens bíblicas a menção de que o Espírito Santo vinha sobre alguém, tomava alguém, e aquele alguém então era usado por Deus em profecia. Deus falava da sua vontade, revelava a sua vontade ao povo, mas o Espírito Santo vinha e ia embora. As pessoas não eram a habitação permanente do Espírito Santo. Então, essa expectativa, e uma expectativa derivada da promessa de Deus, de que o Espírito Santo viria definitivamente sobre o seu povo, era uma expectativa vivenciada pelos nossos irmãos do passado. Então, nós estamos aqui, já no Novo Testamento, diante da concretização das promessas de Deus. Isso nos lembra que a palavra de Deus não cai por terra, que as promessas de Deus efetivamente se cumprem, de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse algo, se Deus profetizou algo, se Deus prometeu algo, esse algo efetivamente vai acontecer. E aqui acontece algo para benefício do povo de Deus. O Espírito Santo vem sobre a igreja. O Espírito Santo, num certo sentido, inaugura a igreja. A igreja tem uma data de nascimento. Quando? No dia de Pentecostes, lá no primeiro século. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe. Nós lemos, o presbítero Vitor leu, e nós todos lemos, que todos nós fomos batizados com um só Espírito, batizados no corpo de Cristo. Não existe crente não batizado com o Espírito Santo. Nós todos somos batizados no corpo de Cristo. Não confunda, de maneira alguma, batismo com o Espírito Santo com aquilo que muitas pessoas dizem por aí, que o batismo com o Espírito Santo necessariamente é acompanhado da manifestação de línguas. Não. E não confunda línguas idiomáticas como as aqui descritas
Nós somos partos, medos da Mesopotâmia, da Arábia, de Cirene e tal, e todos nós ouvimos eles falarem das maravilhas de Deus em nossos próprios idiomas. Não confunda idiomas com expressões ininteligíveis, que ninguém consegue discernir o que é. Não é sobre isso que o texto está dizendo. Não é sobre isso. O fato, meus irmãos, é que o Senhor cumpre as suas promessas. Mas, pastor, quais são os benefícios? Qual é a obra do Espírito Santo em nossa vida? O Espírito Santo convence os eleitos do pecado. O Espírito Santo nos aponta a verdade a respeito de Jesus Cristo. João 14, 16 e 17, também o versículo 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo aponta a verdade a respeito de Jesus. Você quer saber a verdade a respeito de Jesus? O Espírito Santo nos instrui. Ele convence a gente do fato que somos pecadores. Porque, permitam-me dizer, muita gente, as pessoas no mundo, o homem natural, ele talvez tenha alguma noção do pecado, mas ele efetivamente não é convencido de que é pecador, ou ao menos de que a sua condição de pecador o levará para o inferno. É necessária a obra do Espírito Santo, convencendo os corações, transformando os corações, fazendo com que caia a ficha, que a pessoa se aperceba como pecador, perdido, sem Deus, sem esperança a não ser em Cristo. E aí o Espírito Santo vai e aponta a verdade a respeito de Jesus. O Espírito Santo, na realidade, meus irmãos, promove o novo nascimento. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo promove o novo nascimento. O Espírito Santo, como já falamos há pouco, nos batiza no corpo de Cristo. É Ele que nos sela no corpo de Cristo. É o Espírito Santo. Pastor, quais são os benefícios do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja? Alguns deles aqui. Ele batiza no corpo, ele promove o novo nascimento, ele aponta a verdade a respeito de Cristo, ele convence os pecadores do pecado, da condição do pecado. O que mais? O Espírito Santo, além de ser o agente da salvação, ele é o agente da santificação. Nós somos exortados por Deus a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E aí você me diz: pastor, mas é muito difícil ser santo. É muito difícil viver uma vida separada do pecado. É muito difícil observar as virtudes de Deus na nossa vida. É difícil, pastor, é difícil, mas o Espírito Santo é o agente da santificação. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós não poderíamos conseguir sozinhos. E por que é possível, pastor? Porque o Espírito Santo habita no crente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém, olha só, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Cristo. Porque o Espírito Santo é o selo de pertencimento.
É a prova de que nós pertencemos a Cristo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu bem entender da minha vida. É verdade que você tem a capacidade de autodeterminação, de tomar decisões, mas quem disse que você pertence a você mesmo? Não. Nós pertencemos ao Senhor. O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo produz em nós o caráter de Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fruto do Espírito Santo em nós tem essas características todas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Em santificação do Espírito, fomos também eleitos para a santificação. Uma santificação que só é possível pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente da santificação. O Espírito Santo é o nosso divino instrutor. Nós cantamos um hino agora, que fala sobre isso. Ele é o divino instrutor. Ele nos ensina a verdade. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Qual a obra do Espírito Santo em nós, pastor? Ele nos santifica, ele é o nosso divino instrutor, ele produz em nós o caráter de Cristo, ele habita no crente. São todos aspectos da obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é o agente do serviço divino, ele nos capacita a pregar a palavra de Deus, ele nos capacita a testemunhar de Cristo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder para testemunhar. Ele nos concede graciosamente os dons espirituais, como lido agora na primeira carta aos Coríntios 12, e em diante, 13, 14, que nos lembra que de um só e do mesmo Espírito, esses dons são derramados sobre a igreja para um fim proveitoso. Não para envaidecimento, para engrandecimento próprio, mas para um fim proveitoso, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ele nos habilita a falar com sabedoria em circunstâncias extremas. Mateus 10, 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Talvez eu já tenha aqui. Como falar as palavras certas em momentos difíceis da vida? Como continuar anunciando a verdade? Como superar o medo? Como superar a dor de alguém, por exemplo, que é instado a negar a Cristo ou morrer? Como compreender que homens e mulheres cristãos, diante de uma fogueira, possam ainda não negar a fé e continuar falando de Cristo? Como imaginar Lutero diante dos poderosos dessa terra, de príncipes e reis,
sendo instado a se retratar das coisas que escreveu, dizendo, não, eu não vou contra a minha consciência, nem contra a palavra de Deus, não é razoável fazer isso. Como um homem, diante de tantos poderosos, se enche de autoridade e diz o que tem que ser dito, num momento tão difícil. É o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos habilita a falar com sabedoria em situações extremas da vida. E não precisa ser uma situação de morte. E é na hora certa que Deus te dá. E aquilo dirime um conflito, aquilo traz paz, aquilo traz concórdia. Porque o Espírito Santo é capaz de produzir isso em nós. Ele é o agente do serviço divino. Resumindo, meus irmãos, a promessa da descida do Espírito Santo é real, é verdadeira, ela se cumpre cabalmente, porque a palavra de Deus não volta atrás, não cai por terra. Deus é perfeito em seu agir e em suas promessas. Isso nos lembra que o Espírito Santo é o agente da salvação, é Ele que produz em nós o novo nascimento. Também nos lembra que o Espírito Santo é o agente da santificação, é Ele que nos ajuda nesse processo de santificação, que dura toda a vida. É Ele. Precisamos depender do poder do Espírito Santo, buscar as virtudes do alto, nos enchermos do Espírito Santo, para que possamos de fato viver uma vida de santificação. E além disso, o Espírito Santo é o agente do serviço divino. É Ele que nos capacita a testemunhar de Cristo. É Ele que nos capacita a trabalhar na obra de Cristo. É Ele. Pastor, um dia eu queria dar aula na igreja. Eu queria cantar. Vocês viram que a Mírcia voltou a cantar? Bonitinho, né? Cantou aqui com a gente. Vocês viram que o Gustavo começou a tocar há algumas semanas? Viram isso? Perceberam? Que coisa boa, irmãos. Gustavo toca cavaquinho também. Porque ele vai trazer um cavaquinho, né? Que coisa boa. Deus, através do seu Espírito, derrama dons aos homens. Alguns aparecem mais, assim, são mais evidentes no culto. Outros não aparecem tanto no culto e são extremamente importantes e têm a ver com a nossa devoção a Deus. Deus dá a capacidade de administrar para alguns. Um exemplo, temos aqui o Douglas, nosso tesoureiro, zeloso com as questões da tesouraria. É uma capacidade dada por Deus. É um dom de Deus. Tão importante como pregar o evangelho aqui, tão importante como cantar ou tocar. Você toma cafezinho todo domingo de manhã aqui? Quem chega cedo para fazer o café aqui na igreja? Especialmente essas mulheres maravilhosas que fazem isso. Uma delas é a dona Marina, que já deixa a dica aqui, dia 3 faz aniversário, viu? Não é isso aí, dona Marina? É um dom, é um zelo, é um amor, é um cuidado, uma capacidade de Deus, meus irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Louvado seja Deus pela vida, pela obra, pelo poder do Espírito Santo na sua igreja. Sem Ele, seríamos estéreis, sem fruto algum. Uma reunião social. Mas porque o poder do Espírito Santo está aqui, porque nós cantamos Espírito, Espírito Santo de Deus, invocamos a sua presença, a gente consegue viver em coletividade, a gente consegue se emocionar uns com os outros, amar uns aos outros, desejar estarmos juntos a cada domingo, porque é o Espírito Santo quem dá essa liga, que produz em nós salvação, santificação e serviço. Peçamos isso ao Senhor. Curve sua cabeça, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus porque Ele cumpre as suas promessas. Vamos agradecer a Deus porque o Espírito Santo produziu em nós um novo nascimento. Vamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos ajude no processo de santificação. Mas que Ele também nos encoraje e nos capacite a trabalhar para o Senhor, a servir ao Senhor com alegria, no culto, na igreja, na vida. Vamos pedir isso
ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã, neste domingo, que no calendário cristão nos lembra do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, nós não simplesmente celebramos um evento do passado, que aconteceu pontualmente em um lugar, em uma data específica, mas que não gera efeito na nossa vida. Não, Senhor. O que aconteceu no passado foi a concretização da promessa do Senhor sobre a sua igreja. E não apenas um evento pontual, mas um evento definitivo, abrangente, que alcança a tua igreja em todos os tempos e épocas. Porque daí em diante, nunca mais o teu Santo Espírito, Pai, esteve ausente da sua igreja. Não há crente sem o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. A todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Os dons e capacidades que eventualmente recebemos das dadivosas mãos do Senhor, que derrama sobre a sua igreja esses dons para um fim proveitoso. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o teu Espírito também produziu em nós um novo nascimento. Se nós nascemos de novo, se nós somos novas criaturas, o somos. Porque o poder do Espírito Santo regenerou o nosso coração, tirando um coração de pedra e colocando no lugar um coração sensível ao Senhor. Se há alguma capacidade em nós de resistir ao pecado, se há, ó Deus, vitórias diárias na nossa vida na luta contra o pecado, ainda que fraquejemos, tropecemos, tudo isso é por causa do Espírito Santo. Porque Ele nos ajuda a dizer não quando devemos dizer não, nos ajuda a dizer sim quando devemos dizer sim, e nos levanta quando caímos. Louvado seja o Senhor pelo poder santificador do Espírito Santo. Mas, ó Pai, nós também queremos te louvar e te bendizer, porque o Espírito Santo é o agente do serviço cristão. É Ele quem capacita. É Ele quem derrama dons entre os homens. É Ele quem nos dá coragem para testemunhar. E nós pedimos que o Senhor nos revista deste poder, a fim de testemunharmos do Evangelho de Cristo, a fim de que sejamos ousados, intrépidos, corajosos, e não nos calemos, mas sabiamente e oportunamente falemos das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Espírito de Deus, venha sobre nós, encha-nos, sejamos nós cheios do Espírito Santo, para o nosso próprio bem, para o bem dos homens e para a glória de Jesus Cristo e do Senhor, o Deus, o Pai, de quem procedem o Espírito de Deus. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.